A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblicos. Trazemos aqui temas importantes e relevantes da nossa fé, trazendo um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, que nela que está fundamentada a nossa fé. Na Escritura Sagrada, que é a infalível Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar do Tribunal Judicial de Deus. Vamos tratar do assunto da doutrina da justificação. Doutrina da justificação, ela é o coração da nossa fé. Nela está a centralidade da nossa salvação. É uma essência plena que foi exercida por Cristo na obra da nossa salvação. Vou falar desse assunto aqui, só um básico, para o vídeo não ficar muito longo, mas a palavra de Deus, ela traz para nós. Romanos 6:23. Todos pecaram e destituído foi da glória de Deus. Pecado de Adão no paraíso rompeu a comunhão entre ele e Deus e entre a humanidade de Deus. Automaticamente, quando Adão pecou, caiu, toda a raça humana caiu junto com ele. Caiu, perderam o direito da comunhão com Deus, porque Deus falava com Adão pela manhã e pela tarde, mantinha um relacionamento com ele. Então o pecado de Adão rompeu essa comunhão. E automaticamente todos os homens morreram em Adão. Então, a justificação, irmão, vamos ler aqui, Romanos capítulo 5, do verso 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação, ela não aconteceu primeiro em nós. Ela aconteceu no Tribunal Judicial de Deus. Este é o primeiro ponto. Foi lá que a justificação aconteceu. No Tribunal Judicial de Deus. Agora, como no mundo jurídico, o culpado não é justificado. Não é justificado. É só o inocente que é justificado. Agora, Deus, como é que Deus é santo? A sua essência é totalmente santa, sem mancha, sem pecado. Qual foi
o caminho que foi tomado para o homem ser justificado. Qual foi o caminho? Porque todos pecamos, todos pecam por palavras, por atos, por omissões, e não tem como passar no padrão da justiça de Deus. Não tem como passar. Porque o único tribunal do universo que tem capacidade de julgar um fórum íntimo é só Deus. E em segundo lugar, o que aconteceu para essa justificação acontecer? O Senhor mandou para nós um representante. E esse representante foi Cristo Jesus. E aí o que aconteceu? A nossa dívida era muito grande, era impagável. Nós não tínhamos como pagar. Nós não era inocente, era culpado. E pela justiça de Deus, era morte eterna. E para nós ser justificado, o que aconteceu? Cristo veio. E a nossa conta foi creditada na conta de Cristo, na cruz. Chama-se a doutrina da imputação. Doutrina da imputação. Então, o nosso pecado, que era muito grande e muito grave, foi depositado na conta de Cristo. A espada da lei, que era para vir sobre a nossa cabeça, que era para vir sobre a nossa vida, ela veio sobre Cristo. Por isso que Cristo bebeu o cálice da ira de Deus. Por quê? Porque a humanidade contraiu uma dívida com Deus, uma dívida impagável. Então, o cálice que era para nós beber, Cristo bebeu em nosso lugar. A nossa dívida foi pago, mas nós não éramos justos ainda. Aí vem a segunda parte da doutrina da imputação. Cristo pegou a sua justiça e nos vestiu da sua justiça. Agora, nós somos salvos e justificados e somos chamados de justo, não por causa do nosso mérito, mas por causa da justiça de Cristo em nós, é que nos faz justo diante de Deus. E alguém pode dizer, então, nós não pecamos, nós não tropeçamos. Claro que tropeçamos, claro que pecamos, só que o status mudou. Antes de nós conhecermos a Deus, era um réu diante de um juiz. Depois que fomos justificados, é um filho diante de um pai. Então, quando erramos, quando praticamos
pecados, temos um advogado que foi constituído por Deus Pai para nos perdoar. Então, aí é um assunto, não é mais de um réu para com o juiz, é um assunto de um filho para com o pai. Então, essa justificação, ela não tem graus. Ela não tem graus. Pode ser o mais fraco, pode ser o mais desobediente, ou o mais forte. Todos estão justificados por Deus mediante a fé. A fé, ela é, como falei no vídeo anterior, ela é a causa instrumental. A justificação é a causa meritória, porque é na cruz que os nossos pecados foram perdoados e nós fomos justificados. E agora foi imputada em nós a justiça de Cristo. Agora, quando Deus olha para nós, Ele não vê mais um réu, Ele vê um filho se apresentando diante de um pai. Então somos salvos mediante a fé. A fé não é a causa da salvação. A causa da salvação é o sacrifício de Cristo. É nele que a nossa conta foi paga. Ele bebeu o cálice. Ele pagou a nossa dívida. E agora estamos quite com a lei de Deus. Estamos quite, a culpa do pecado foi dissipada. Então tem três significados, três justificados da nossa salvação. Nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Somos salvos pela justificação, fomos livres da culpa do pecado. Agora estamos sendo salvos pela santificação. Estamos sendo salvos de quê? Do poder do pecado. E na glorificação seremos salvos da presença do pecado. Então, em três esferas: justificação, santificação e glorificação. Somos salvos da culpa do pecado. Estamos sendo salvos no processo da santificação, do poder do pecado. E seremos salvos da presença do pecado na glorificação, quando receberemos um corpo imortal e incorruptível. Então tem muita gente, irmãos, que falam: eu serei salvo se eu for fiel até o final, irmão. Não. Nós não somos salvos pela nossa fidelidade. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Disse o apóstolo Paulo, sua epístola lá nos Filipenses, que aquele que começou em nós a boa obra, ele terminará até o dia de Cristo, o dia da sua segunda vinda. Então, irmão, a doutrina da justificação, que muitos não entendem, e muitos não têm nem a noção, nem sabem, porque são se justificados. Essa série de vídeos que eu estou falando sobre a doutrina da graça é para os irmãos saber apresentar
o evangelho, a salvação para um pecador. Então tem muito, quando chega na congregação, prega o evangelho e já quer empurrar para batizar, irmão. Quer empurrar. Já não, se não batizar, não vai ser salvo. Tem nada disso, irmão. E nada disso. Nós vamos deixar para falar pelo batismo. E último, outra coisa, batismo não salva, irmão. Essa ideia que foi construída dentro da congregação, que é pregado nos batismos, que o batismo salva, isso, irmão, sabe de onde vem essa doutrina? Nenhum apóstolo ensinou ela. Isso daí é uma doutrina pagã da Igreja Católica. A Igreja Católica, lá no século XV, XVIII, que pregava que quem não batizar vai para o inferno. E nada disso está na Bíblia. Na Bíblia, quando lemos, quando o batismo está, todo aquele que crê, veja bem, se for batizado, será salvo. O que não crê, será condenado. Então está a fé e o batismo está ali no meio, como testemunho de algo que já aconteceu. Mas o nosso assunto aqui é a justificação. Temos que entender a doutrina da justificação para sabermos falar dela, dessa doutrina sublime, nobre, excelente. Ela é o coração da salvação. Ela é o coração da vida cristã. Então, irmão, fomos justificados. A nossa dívida foi paga. Agora, não somos mais um réu diante de um juiz. É um filho diante de um pai. Creio que ficou bem explicado. Não vou estender o vídeo para não ficar muito longo, só para os irmãos entender o que aconteceu na sua vida. E você saber falar passo a passo, né? Que dentro da congregação é pregado um evangelho denominacional. Não é o evangelho de Cristo, irmão. Tenho 42 anos dentro da congregação. Vê os irmãos próprios anciãos, eles não sabem nem o que significa o evangelho, irmão. Nem o que significa essas doutrinas básicas. Aqui, as doutrinas basilares da nossa fé. Eles pregam o evangelho, aí eles põem o véu, eles põem a oração de joelho, né? Eles põem, a irmã senta de um lado, os irmãos sentam do outro. Põe o dízimo, e nada disso é doutrina da graça, irmão. Tudo isso é liturgia de culto. Entendeu? Então, irmão, é importante nós entender a doutrina da salvação para saber expor para as pessoas. Sabe, os irmãos podem ver todos os meus vídeos aqui, nenhum deles eu falo da congregação. Eu falo do evangelho de Cristo, passo a passo, para os irmãos entender e criar amor na Sagrada Escritura. Esses tópicos de ensinamento faz o povo, irmão, ficar da Escritura. Porque a maioria dos tópicos não tem nenhuma base aqui dentro, ó, da Escritura. E o povo fica só no tópico, e não entende nada da Bíblia. A Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia está escrito para nós ler ela. Não. Está escrito para nós examinar. Examinar não é ler, irmão.
é estudar, é pegar um assunto e fazer uma pesquisa profunda. Isso que é examinar. Ler é como você pega um jornal, você lê, mas só superficial. Quando você examina, você entra nos assuntos da profundeza do assunto. Então, creio que ficou bem explicado esse assunto da justificação. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.